Eu tenho pela linha telefônica e converso com ela a partir de agora. Delegada Jéssica Garcia é a minha entrevistada. Exclusiva. Jornal da Fam. Entrevista. Delegada, muito bem-vinda ao Jornal da Fam. Bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. A senhora atua na SSP em que delegacia? Eu hoje estou atuando na Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis, no município de Itabaiana. No mês de janeiro, nós tivemos a sanção da Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, com desdobramento em diversas áreas. Qual a avaliação da senhora da importância da sanção desta lei? Bem, minha avaliação é que essa lei vem para melhorar, para realmente tentar combater cada vez mais a violência as várias violências que são cometidas em relação a crianças e adolescentes. Então, vai tendo uma evolução na legislação, para cada vez mais a sociedade como um todo possa garantir direitos dessas crianças e adolescentes. E que esses direitos estão garantidos na nossa Constituição, que é a nossa Carta Maior. Então, é muito importante a vinda dessa lei para que a gente possa cada vez mais proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Sociedade. Perfeito. Por exemplo, com relação a crimes hediondos, o que é que muda com a sanção dessa lei? Então, com a sanção dessa lei, a gente vai ter um reforçamento, na verdade, um enduramento da legislação. E aí a gente vai ter que, por exemplo, você armazenar pornografia infantil, de criança e de adolescente, passa a ser um crime hediondo. Então, com isso, a sociedade, aquelas pessoas que recebem, por exemplo, no WhatsApp, uma imagem de uma criança nua, e guarda no celular, ela agora começa a cometer um crime hediondo. A partir da sanção dessa lei, da publicação, a partir de janeiro, ela agora está cometendo um crime hediondo. Então, aquela pessoa que tem um WhatsApp, que recebe a foto e automaticamente salva, essa pessoa tem que começar já era crime antes, mas agora se endureceu muito mais, agora é um crime hediondo. Agora, a pessoa, vários benefícios, ela perde, porque quando você tem um crime hediondo, a pessoa não tem, mas, por exemplo, a pena inicial desse regime passa a ser um regime fechado, ela tem que necessariamente ir para a cadeia. Então, com a alteração legislativa, você vai ter aí que você agenciar, você facilitar, você recrutar, com que essas crianças, você coagir que essas crianças e adolescentes participem de imagens pornográficas, passa a ser crime hediondo. Você adquirir, possuir, armazenar imagem pornográfica de criança e de adolescente, passa a ser crime hediondo. O tráfico de pessoas menores de 18 anos também passa a ser um crime hediondo. E o sequestro e o cárcere privado, o sequestro e o cárcere privado também, de crianças e adolescentes, passa a ser crime hediondo com a vigência dessa nova legislação. Mas, assim, para a sociedade em si, eu acho que o adquirir, o armazenar, que é o que a gente vê muito, infelizmente, é o que ainda tem uma recorrência muito grande, no nosso estado, passa a ser crime hediondo. Então, eu acho que acaba sendo uma evolução legislativa muito positiva. Então, até aquelas pessoas que, inclusive, estão nas redes sociais, estão em grupos de WhatsApp e que, mesmo não sendo elas promotoras da distribuição, do compartilhamento desse tipo de imagem, você estando em um espaço em que lá haja o compartilhamento desse tipo de imagem, você tem que reagir imediatamente para não ser cúmplice. Já deveria antes, e agora mais ainda pelo endurecimento da lei. É isso, doutora? Isso mesmo, Narciso. Concordo plenamente. Já era antes, não deixava de ser crime antes, já era crime antes. Mas agora tem um endurecimento e agora passa a ser crime hediondo. Então, na verdade, já é um dever de toda a população repugnar, refutar, combater esse tipo de qualquer situação. crime quando envolva, com certeza, esse tipo de situação é um absurdo. A gente está aceitando, mesmo num grupo de WhatsApp, está aceitando um compartilhamento de imagem pornográfica de criança e adolescente. Isso aí já era um absurdo antes,
continua sendo, só que a lei veio para agravar a penalidade, né, para esse indivíduo. Uma outra situação que a gente tem visto muito nos últimos tempos é a vulnerabilidade de crianças e adolescentes neste mundo da internet com incentivos ao cometimento de suicídio e automutilação. Esta lei focou algo nesse sentido? Sim, né? Na verdade, essa lei também vem, né, para também agravar as penas de quem instiga ou auxilia quando você tem a questão do grupo, da rede virtual, da comunidade. Ela é uma lei muito voltada para agravar a questão do ambiente virtual, porque, querendo ou não, nossa sociedade está evoluindo. Então, hoje, muitos dos crimes que aconteciam na forma presencial, na forma física, passou a evoluir e foi para o ambiente virtual. Então, já existia, né, a previsão do combate, existia um tipo penal em relação ao suicídio e à automutilação, mas você não tinha um agravamento dessas condutas quando a gente tem um ambiente virtual. E aí, o que acontece? Hoje em dia, a nossa sociedade, infelizmente, muitas pessoas se utilizam no ambiente virtual, acham que nunca vão ser pegos, acham que vão ser impunes. E muitas das vezes o crime no ambiente virtual acaba sendo feito com uma força muito maior, né? Justamente porque essas pessoas pensam que não vão ser pegos. Então, se utilizam desse ambiente para fazer coisas muito mais graves, né? Muito mais agressivas com a outra pessoa. E essa lei veio para aumentar a punição em relação ao suicídio e a instigação ao suicídio. Então, ela vem trazendo que, em relação ao auxílio ao suicídio, por exemplo, a instigação ao suicídio, ela aplica em dobro a pena, se for cometida em relação ao ambiente virtual, a uma comunidade, né? Então, é importante esse agravamento, né, dessas condutas. Agora, para a família, que dicas a senhora que atua nessa área, é especialista, já deve ter visto vários casos aí, que dicas a senhora dá para as famílias, para que os pais acompanhem a movimentação virtual das crianças e adolescentes e que tipo de comportamento precisam ser observados? O que eu posso dar como dica é que sempre acompanhe o seu filho no ambiente virtual. Sempre tenha o controle. Hoje, em relação ao telefone celular, você tem aplicativos para os pais instalarem no celular dos filhos, para ter esse acompanhamento do que é que seu filho está acessando, com quem que seu filho está tendo contato, porque, infelizmente, é um mundo amplo, é um mundo aberto, e que a gente não sabe com quem os nossos filhos, nossas crianças, os nossos adolescentes estão interagindo. Então, é não perder o controle, é sempre buscar conversar, é sempre buscar mostrar, né, infelizmente, as mazelas, as violências que existem no mundo, para que essas crianças e esses adolescentes não fiquem à mercê dessas pessoas altamente, que eu não tenho até nem palavras, porque você utilizar uma criança e um adolescente para fazer o que se fazem, né, o que se faz, é de tamanha enojamento, assim, eu vou dizer, porque realmente são absurdos, né, que infelizmente a gente vê na nossa prática, né, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Então, é isso. É você buscar estar sempre ao lado do seu filho e sempre visualizar a alteração de comportamento. Porque aquela criança que é sempre extrovertida, é sempre alegre, ela muda, ela passa a ser introspectiva, ela passa a ser triste, alguma coisa errada tem aí. Não é normal. Não é normal aquela criança que não se desenvolve com outras pessoas, que tem uma timidez excessiva. Então, e procurar ajuda, né? Procurar ajuda, procurar acompanhamento psicológico. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de coragem. Então, isso é sinal de apoio. Então, se você tem uma rede de apoio, né, nós termos uma rede de apoio para essas crianças e adolescentes, é muito importante, porque elas estão em crescimento, em constante construção. Nós, adultos, estamos, imagina uma criança e um adolescente. Então, não só os pais, como, querendo ou não, a parte escolar
tem um peso também muito importante nessa construção. É onde, via de regra, essas crianças e esses adolescentes passam boa parte do seu dia. Então, os professores estarem olhando as mudanças comportamentais para que verifiquem, né, se não está tendo alguma coisa, se não está acontecendo algum crime silencioso com essa criança, né, e esse adolescente. Então, assim, eu acho que esse é o que eu posso dar como uma dica para todos. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a delegada Jéssica Garcia. Ela atua no DAGV da cidade de Itabaiana. O Verão Sergipe vem com muita música, esporte e diversão. Verão Sergipe é outro clima. Sergipe, governo do estado, o futuro começou. Minha cara delegada Jéssica Garcia. Uma outra questão muito importante é sobre o bullying e o cyberbullying. Como diferenciar e que cuidados precisam ter e o que é que essa lei sancionada está trazendo sobre esse tema? Bem, Narciso, o que é que acontece? No Brasil, já surgiu uma legislação em novembro de 2015 que trouxe um programa de combate à intimidação sistemática ao bullying, né? Nessa legislação, ela trouxe, no caso, orientações, trouxe definições, né? Por exemplo, trouxe a questão da definição do que é o bullying. E aí eu vou trazer para todos os ouvintes que o que essa lei trouxe, né? Que o bullying é uma intimidação sistemática, né? É todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação aparente, praticado por indivíduo ou por grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la, de agredi-la, causando dor, angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Porque até o prezado momento, até esse ano, a gente tratou muito do bullying, a gente trata muito do bullying, e a gente verifica que o bullying é justamente isso, né? Você tem um desequilíbrio de poder em relação ao agressor, em relação à vítima. Todavia, com a entrada dessa lei, a gente não tinha uma forma de punição. Muito se falava do bullying, mas em relação ao bullying específico, a gente não tinha um tipo penal, a gente não tinha um crime específico na nossa legislação, né? A gente tinha os outros tipos penais. Você xingar alguém, a gente tinha injúria, você difamar alguém, a gente tinha um crime de difamação, você bater em alguém, você tinha vias de fato, você tinha lesão, e continua tendo, né? Não saiu da nossa legislação. Mas você não tinha um tipo específico. E agora, né, em janeiro de 2024, vem a legislação para trazer um tipo penal específico, né, que entra, né, nos crimes contra a liberdade individual. E aí, nesse tipo penal específico, você vai ter que você intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, você vai ter o tipo penal que e infelizmente é que eu vou fazer uma crítica, saiu tão somente como pena de multa, desde que não seja, né, se a conduta não constituir um crime mais grave. Então, não existindo outro tipo penal, você vai ter esse que, infelizmente, eu vou fazer aqui uma crítica mesmo, que veio tão somente como pena de multa. Todavia, em compensação, se o bullying, essa intimidação sistemática acontecer no ambiente virtual, né, nos jogos online, na rede social, aplicativos, por qualquer meio, né, o ambiente digital, você vai ter o cyberbullying, e aí você vai ter, sim, uma pena muito mais rigorosa, que é a reclusão de 2 a 4 anos. E volta ao que eu falei aqui inicialmente. Infelizmente, a gente está tendo essa migração dos crimes para um ambiente virtual. Nossa legislação está ficando mais rigorosa para realmente punir com mais empenho essas pessoas que se utilizam desse meio para cometer crimes, né? Então, essa vai ser a grande mudança para a nossa legislação. É que você justamente instigar, você ir para um ambiente virtual e começar a cometer bullying contra as pessoas, você vai ter essa penalidade aí prevista em lei de 2 a 4 anos de reclusão. Minha cara delegada Jéssica Garcia, uma outra questão que a gente vê com frequência é a questão da violência parental
e muitas vezes num momento de separação ou de conturbação na vida do casal, um dos dois fazer o desaparecimento com a criança. O que é que foi atualizado nesse sentido para uma maior penalidade para quem cometer esse tipo de violência? Então, o que se alterou foi o Estatuto da Criança e do Adolescente e, na verdade, veio para proteger a ausência da comunicação, né? Então, o pai e a mãe que deixa de comunicar, né, de forma intencional, né, de forma dolosa, não vai comunicar às autoridades o desaparecimento de criança e adolescente, passa a responder, né, foi inserido novo tipo penal no Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de 2 anos a 4 anos. E multa. E multa. Violência nas escolas. O que é que está previsto, doutora? O que está previsto agora, a alteração legislativa, é você aumentar os protocolos de inibição e de combate às violências nas escolas. As instituições também manterem certidões de antecedentes criminais dos colaboradores, justamente para evitar que aquele meio seja um meio, vamos dizer, insalubre para essa criança e esse adolescente. Então, peraí, deixa eu só pegar esse ponto para que a gente possa esclarecer bastante para o proprietário de escola ou de creche, né, privada. E isso para a pública serve também, queria saber. É preciso que os gestores mantenham os atestados de antecedentes criminais dos seus colaboradores em dia, é isso mesmo? Isso. Em relação às instituições públicas e privadas que recebem recursos públicos, veja, se você é uma instituição que recebe recurso público, a legislação prevê que você deve manter, né, exigir manter essas certidões, que serão atualizadas a cada 6 meses. Certo. A cada 6 meses, essas instituições têm que atualizar essas certidões de antecedentes criminais dos colaboradores. Já nos estabelecimentos que não recebem recursos públicos, né, independente, elas têm que manter, né, esses cadastros, têm que manter esses antecedentes criminais atualizados, mas a lei não estabelece uma periodicidade. Você não tem essa questão de 6 meses. Essa vai ser a diferença para um e para outro. Perfeito. Minha cara Jéssica Garcia, de uma forma geral, então, esta iniciativa, a sanção desta política nacional foi fundamental para ajudar no combate aos crimes contra criança e adolescente. Isso, de uma forma geral, ela vem justamente para trazer novas medidas de proteção às crianças e adolescentes contra as violências nos estabelecimentos educacionais, no ambiente virtual, né, e combater o abuso da exploração sexual, né, de criança e adolescente, que infelizmente é ainda uma prática muito comum na nossa sociedade. Perfeito. Minha cara Jéssica Garcia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fam, pelos esclarecimentos, pelos alertas e pela aula que nos deu aqui com essas informações trazidas. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fam, viu? Eu que agradeço a você, Narciso, a Fam FM e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Tá aí, portanto, a delegada Jéssica Garcia com alertas importantes sobre esses temas variados aí que afetam a questão da vida das nossas crianças e adolescentes.